E o Corinthians fez proposta por Gemerson. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto o que o zagueiro do Mônaco pensa sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. Também vou contar um resumão sobre os 5 anos de Leco. Sim, nessa terça-feira o presidente do São Paulo completa 5 anos de gestão, anos para se esquecer por parte do torcedor. Tem também informações a respeito de uma grana que está entrando no Flamengo e que vai permitir ao clube comprar o Pedro. Para completar, mas não menos importante, notícias sobre o Cruzeiro, boa informação para o torcedor da Raposa. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter todos vocês por aqui. E antes de passar as informações importantes que eu prometi agora há pouco, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, que tá de cara nova, mas segue sendo o seu principal aliado para você ficar bem informado sobre as coisas do futebol. Como é que funciona o OneFootball? Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai clicar lá e baixar no seu celular, independentemente do modelo do seu celular, você não vai gastar absolutamente nada para ter o OneFootball, que ao longo de todo dia vai passar notificações no seu telefone com as notícias mais importantes do futebol. Se você indicar ainda qual time do seu coração, o OneFootball vai dar uma atenção especial para as notícias do seu clube. Beleza? Não fica fora dessa, não, tenho certeza que você vai curtir bastante o OneFootball. Bora começar o vídeo com uma boa notícia para o torcedor do Cruzeiro. Aquela punição imposta pela FIFA que impedia a Raposa de contratar e inscrever jogadores não existe mais. O anúncio oficial foi feito pela conta oficial do Cruzeiro na manhã dessa terça-feira. O Cruzeiro havia pago na semana passada uma série de dívidas que tinha com clubes, entidades e jogadores relacionadas ao passado, e por conta disso a FIFA acabou liberando o Cruzeiro para a inscrição de novos atletas. Só para contar algumas dessas dívidas: 9 milhões e 200 mil reais com o Zorya da Ucrânia pela compra do William Bigode, 716 mil reais que o Cruzeiro devia ao Ramon Ábila, atacante que defendeu a Raposa, além de 454 mil reais devidos ao Paulo Bento, técnico que passou pelo Cruzeiro, além de toda a sua comissão técnica. Com esses 3 pagamentos, a FIFA liberou o Cruzeiro para inscrever novos jogadores. Há uma notícia que a liberação veio um pouquinho tarde. Não fosse por isso, o Angulo, que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Cruzeiro, teria sido inscrito pela Raposa. Diante da demora para a liberação, o Angulo preferiu ir jogar no Botafogo, inclusive já foi anunciado pela Estrela Solitária. Bora contar para o torcedor do São Paulo que nessa terça-feira completam-se 5 anos de Leco como presidente do São Paulo. E eu vou trazer alguns números e dados para você entender o quão mal foi o presidente Leco à frente do São Paulo, talvez o pior presidente da história do clube. Para começar, quero te contar que o São Paulo está emplacando quase 8 anos sem títulos. A última conquista em dezembro de 2012, aquele título da Sul-Americana contra o Tigre. Na final, o Tigre nem volta para a etapa final. Nos 5 anos de gestão do Leco, o São Paulo colecionou uma série de tropeços, foram 13 eliminações, algumas delas bem vexatórias, para o Audax, para o Mirassol, para o Juventude, Defensa e Justiça, Colón e Tajeres, todos times pequenos, bem menores do que o São Paulo. Ah, só para lembrar que com esses 8 anos de seca, o São Paulo já vive seu terceiro maior jejum sem títulos desde a fundação. O Leco, durante esses 5 anos de presidente, chegou a sofrer um pedido de impeachment em dezembro do ano passado. Esse pedido acabou não avançando. Teve também a dívida evoluindo de maneira significativa. Quando o Leco assume a presidência do São Paulo, uma das promessas de campanha dele era de zerar as dívidas do São Paulo. Acontece que a dívida em 2015, que era de 284 milhões de reais, se transformou ou se aproximou nesse momento de algo na casa de 800 milhões de reais, um verdadeiro salto, com direito a um déficit na temporada passada de 156 milhões de reais. Para completar, o Leco colecionou vários péssimos negócios. A contratação do Jusilei por 750 mil reais por mês de salário, 13 milhões e 500 mil investidos para comprar o Diego Souza, jogador que foi liberado de graça algum tempo depois. Além do Pato, Daniel Alves, Michael Suel, foram várias as contratações bastante equivocadas. Para completar, vale a lembrança de que o Leco tentou se associar a vários ídolos da história do São Paulo, como por exemplo o Rogério Ceni, que ele contratou como técnico e o dispensou 6 meses depois, tendo de pagar uma multa rescisória de 5 milhões de reais. O Raí foi o mais recente escudo do Leco, e até por isso o Leco conseguiu se blindar de algumas das críticas do torcedor. Outra promessa de campanha do Leco que acabou não vingando. Ele garantiu que apaziguaria a política do São Paulo. Hoje são 14 grupos políticos de olho na eleição marcada para os próximos dias e mais. Até o grupo da situação, o candidato da situação, Júlio Casares, tenta se desassociar, tenta se descolar do Leco, até porque o filme do Leco anda bastante queimado.
Por último, mas não menos importante, vale lembrar que também teve escândalo durante a gestão de Carlos Augusto de Barros e Silva Leco. O gerente de marketing do São Paulo, Alan Zimmermann, foi demitido por justa causa por suspeita de golpes que podem chegar até 3 milhões de reais na comercialização de camarotes e ingressos para uma série de shows no Morumbi. Quero dividir agora com o torcedor do Flamengo uma ótima notícia. Cerca de 85 milhões de reais foram depositados no cofre do clube nos últimos dias, referente à compra do Arsenal por conta do Pablo Mari. Zagueiro que já havia sido negociado no fim do ano passado, no começo desse ano com o Arsenal, primeiro por empréstimo, 5 milhões de euros, mais 3 milhões de euros pela continuidade, e o Arsenal ainda devia 8 milhões de euros pela compra em definitivo. O Flamengo teve direito, de acordo com o paparazzo rubro-negro, a um depósito nos últimos dias de 85 milhões de reais. Esse valor poderia chegar até 105 milhões de reais se o Pablo Mari, no período de empréstimo, tivesse alcançado algumas metas. Vale a lembrança de que o Mari se contundiu pouco depois de chegar ao Arsenal, até por isso não alcançou as metas estipuladas no contrato e a possibilidade de chegar a 105 milhões de reais não foi alcançada. De qualquer maneira, com esses 85 milhões de reais, o Flamengo praticamente garante a grana que precisava para comprar o Pedro da Fiorentina em definitivo. O empréstimo do centroavante com o rubro-negro termina em 31 de dezembro. O Flamengo tentou convencer a Fiorentina a prorrogar o período de empréstimo e a Fiorentina já disse que não. Então, nesse exato momento, o Flamengo e a Fiorentina discutem a possibilidade da compra. E de acordo com um contrato, o Flamengo tem que depositar 12 milhões de euros nos cofres do time italiano para ficar com o Pedro em definitivo. O problema é que o Fly ainda deve 1 milhão de euros pelo empréstimo, 12 milhões mais um, a gente está falando de 13 milhões de euros, ou algo na casa de 87 milhões de reais, só 2 milhões a mais do que os 85 milhões de reais faturados com o Pablo Mari. Pouco antes de gravar esse vídeo, vale a lembrança ou a informação de que entrei em contato com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Ele estava dentro do avião embarcando de Porto Alegre para Curitiba, onde o Flamengo enfrenta nessa quarta-feira o Atlético Paranaense, e ele afirmou que não tinha essa informação a respeito dos 85 milhões de reais do depósito vindo do Arsenal. De qualquer maneira, vou me valer da informação do paparazzo rubro-negro para afirmar que esses 85 milhões de reais resolvem o problema rubro-negro referente à compra do Pedro. Para completar mais uma informação importante do Flamengo, nessa terça-feira o UOL descobriu que na lista de 7 suplentes do Tite, que ainda não havia sido revelada para jogos das eliminatórias contra Uruguai e Venezuela, 2 desses jogadores desses 7 são do Flamengo, o Pedro e o Bruno Henrique. Como é que funciona a lista de convocados para a seleção? Nas eliminatórias, o técnico convoca 23 jogadores. Se houver problema com qualquer um desses 23, ele tem que convocar dentro de uma lista de 7 suplentes. Essa lista de 7 quase nunca é vazada, é divulgada. Mas o UOL conseguiu descobrir que 2 desses 7 são jogadores do Flamengo, os 2 atacantes do rubro-negro, o Bruno Henrique e o Pedro. Quero fechar o vídeo com a grande notícia da terça-feira. O Corinthians tem interesse na contratação de Gemerson, zagueiro de 28 anos de idade, revelado no Atlético Mineiro, que fez muito sucesso nos últimos anos no Mônaco, mas vive um momento mais delicado. O Gemerson decidiu não renovar o contrato com o clube francês, até por isso perdeu um pouco de espaço. Para piorar, o Niko Kovac virou treinador do Mônaco e colocou o Gemerson de escanteio. Nessa temporada, por exemplo, o Mônaco já disputou 8 jogos e o Gemerson nem sequer foi relacionado para o banco de reservas. O contrato dele termina em junho do ano que vem e o Corinthians, diante de todas essas circunstâncias, procurou o Mônaco para fazer uma oferta oficial de empréstimo. O Corinthians quer ficar com o jogador até a metade do ano que vem. Detalhe, pagando um pequeno valor pelo empréstimo, tá? E aí a consequência é que se o Mônaco liberasse o jogador, o Gemerson, ao fim desse contrato de empréstimo, estaria livre no mercado ou para prorrogar o contrato ou para assinar um novo contrato com o Corinthians ou para jogar onde bem quisesse. O grande detalhe é que pela atual oferta dificilmente vai haver acordo. Isso porque o Corinthians pediu que o Mônaco ajude em parte dos salários do Gemerson durante esse período de empréstimo. Se o Mônaco liberar o Gemerson, além de perder o jogador de graça, ainda vai ter de ajudar com parte dos salários. A tendência é que o Corinthians precise melhorar essa oferta, eventualmente assumindo 100% dos vencimentos do Gemerson, se quiser ficar com o atleta. De qualquer maneira, tem uma ótima notícia para o torcedor corintiano. Conversei com uma pessoa que trabalha com o zagueiro brasileiro e ele me contou que o Gemerson viu com bons olhos a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. A frase foi essa assim: ele topa sim voltar ao Brasil e está animado com a ideia, fecha aspas. Antes de encerrar, vale citar que o Gemerson já foi titular absoluto do Mônaco e pretendido por vários clubes grandes do futebol europeu. O Mônaco sempre fez jogo duro. Em 2019, o Flamengo chegou a fazer uma proposta oficial para comprar o Gemerson, no final das contas acabou não havendo acordo.
Já recentemente, nos últimos dias, o Sporting de Portugal tentou a compra do Gemerson, mas a janela em Portugal já fechou e nesse atual momento o Corinthians parece navegar sozinho, sem grandes concorrentes, até porque qualquer clube grande ou pequeno da Europa não pode contratar jogadores, a menos que surja mais algum clube brasileiro interessado no Gemerson, depois dessa notícia do interesse do Corinthians que foi divulgada em primeiro lugar pelo meu timão. Bom pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Beleza? Nos vemos qualquer hora. Tchau, tchau!